a paz do Messias para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, filhinhos de Deus e filhos de Deus, e para todos vocês que me seguem no canal do YouTube. Eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e voltei de novo a ler. E estou aqui gravando esses vídeos para que vocês venham entender que Deus ama e fica feliz com o ser humano que o obedece. E Deus ama a união e a obediência a Ele. E que o Messias, chamado Cristo, também ama a união e a obediência a Ele. Quero que vocês continuem assistindo meus vídeos e comentando e compartilhando e deixando seus likes. Voltei a ler de novo de Gênesis, agora já estou no capítulo 10. Vou começar a ler para vocês entender até Apocalipse. Quando eu terminar de ler a Bíblia todinha de novo, eu não vou parar. Vou continuar lendo e relendo, lendo e relendo. Vamos lá. Capítulo 10 de Gênesis. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magogé, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Versículo 3. Os filhos de Gomer foram Aquenais, Rifate e Togama. Versículo 4. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisa, Espanha, Chipre e Rudes. Versículo 5. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Versículo 6. Os filhos de Cã foram Cush, Egito, Líbia e Canaã. Versículo 7. Os filhos de Cush foram Sabá, Ávila, Sábita, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Versículo 8. Cush foi pai de Nirode, o primeiro grande conquistador do mundo. Versículo 9. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz seja igual a Nirode, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. Versículo 10. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Siná. Versículo 11. Daquela região, Nirode foi para a Assíria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote e Cala. Versículo 12. E Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calã. Versículo 13. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Ana, Leabe e Náfito. Versículo 14. Patros, Caslos e de Creta,
de quem os filisteus descendem. Versículo 15. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Éter. Versículo 16. De Canaã também descendem os jebuseus, os amorreus, os gigaseus. Versículo 17. Os heveus, os arquitas, os sineus. Versículo 18. Os avaditas, os zemareus e os amateus. Verso 19. O território dos cananeus se estendeu para o sul desde Sidom até Gerá, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, perto de Lassa. Versículo 20. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Versículo 21. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Sem é o pai de todos os hebreus. Versículo 22. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Apaxade, Lude e Arã. Versículo 23. Os filhos de Arã foram os Jeté e Mas. Versículo 24. Apaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Versículo 25. Eber foi pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Versículo 26. Joquitã foi pai de Almodá, Selefe, Azar, Mavé, Jará, Gerá. Versículo 27. Adonirão, Azul, Dicra. Versículo 28. Obal, Abimael, Sabá. Versículo 29. Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Versículo 30. Eles viveram na terra que vão desde a região de Mesa até Sepa, na região montanhosa do leste. Versículo 31. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Versículo 32. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Todos são descendentes dos filhos de Noé. E de Noé, por causa que Sem, Cã e Jafé são os filhos de Noé. Vamos para o versículo 11. Pelo capítulo 11, perdão. A Torre de Babel. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Versículo 2. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície e Siná, onde ficaram morando. Versículo 3. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piches e em vez de massa de pedreiro. Versículo 4. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Eles quiseram ficar num lugar só, juntos, num lugar só. Deus não queria isso. Deus
que Deus quer que a terra seja povoada, cheia das suas imagens e das suas semelhanças. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. Versículo 6. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Depois vão construir mais outras coisas. Vamos espalhar eles nos quatro cantos da terra, pela terra toda. Vamos espalhar eles, que a terra tem que ser povoada, cheia de seres humanos. Não podem ficar num lugar só. E cada um tem que falar sua língua, cada um tem que falar o seu idioma. Vamos confundir eles. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Versículo 7. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Tem que ser feita a vontade de Deus e não a vontade de seres humanos na terra, não. Versículo 10. Os descendentes de Sem. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxades. Versículo 11. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 12. Quando tinha 35 anos, Arpaxades foi pai de um filho chamado Selá. Versículo 13. Depois disso, Arpaxades viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 14. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. Versículo 15. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas e morreu. Versículo 16. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Versículo 17. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas e morreu. Versículo 18. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Versículo 19. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas e também morreu. Versículo 20. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Versículo 21. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 22. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Versículo 23. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas e também morreu. Versículo 24. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Versículo 25. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas e também morreu. Versículo 26. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Os descendentes de Terá. Versículo 27.
São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abraão, de Naó e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Versículo 28. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Versículo 29. Abraão casou com Sarai e Naó casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. E versículo 30, Sarai não tinha filhos, pois era estéril. A primeira mulher que foi estéril da humanidade. A primeira mulher chamada Sarai, esposa de Abraão. Versículo 31. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. Versículo 32. E Terá morreu em Arã, com a idade de 205 anos. 205 anos Terá morreu. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Deus chama Abraão, capítulo 12. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Porém, Abraão obedeceu à voz de Deus, não desobedeceu. Abraão obedeceu à vontade de Deus, ele não desobedeceu. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Versículo 4. Está escrito assim: Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Versículo 5. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, versículo 6, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Versículo 7. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele, e ele adorou ao Senhor. Ele obedeceu a Deus e começou, aleluia, glória a Deus, a obedecer a Deus, e começou a adorar o santo nome de Deus, no altar que ele construiu, em honra de Deus. Versículo 8. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Abraão também construiu outro altar e adorou o Senhor ali. Versículo 9. Dali
Ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Versículo 10: Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Versículo 11: Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua esposa: Escute, Sara, minha esposa, escute, você é uma mulher muito bonita, você é muito linda demais, você é muito linda, Sarai. Versículo 12: E quando os egípcios virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Sarai, diga, Sarai, que você não é minha esposa, diga que você é minha irmã. Versículo 13 está escrito assim: Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Versículo 14: Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Versículo 15: Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda demais aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Versículo 16: Pois está escrito assim: por causa dela, o rei tratou bem Abraão. Ele deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Versículo 17: Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Versículo 18: Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Versículo 19: Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Versículo 20 está escrito assim: Então o rei deu ordem e os seus empregados, aleluia, levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Capítulo 13: Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com todo o que tinha, e foi para o sul de Canaã, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Versículo 2: Abraão era muito rico, tinha gado, prata, ouro. Versículo 3: Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Versículo 4 está escrito assim: Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. O primeiro altar que ele construiu para adorar a Deus, ele teve que ir lá de novo para adorar a Deus, lá de novo para agradecer a Deus pelo livramento que ele tinha dado a ele. Versículo 5: Ló, que ia com Abraão, também levava ovelha, cabra, gado, empregados e a sua família. Versículo 6 está escrito assim: Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Versículo 7: Pois está escrito assim: Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Versículo 8: Um dia Abraão disse a Ló: Nós somos parentes, Ló, para que tanta briga, meu sobrinho? Para que muitas intrigas? Para que muita desavença, meu sobrinho? Somos famílias.
Não pode acontecer isso chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Versículo 9. Aleluia. Vamos nós separar, escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, Ló, meu sobrinho, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Portanto, Ló, meu sobrinho, vamos parar de briga, vamos parar com isso. Isso não é bom para Deus. Para Deus é bom que nós vivamos unidos um com o outro. Para Deus é bom que nós vivemos em obediência um com o outro e com Ele também. Ló, meu sobrinho, vamos parar com isso, que isso não é bom para Deus. Versículo 10 está escrito também assim. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água, era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Versículo 12. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma. Versículo 13. Onde vivia um agente má que cometiam pecados horríveis contra o Senhor. A promessa de Deus a Abraão, versículo 14. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, meu filho, Abraão, meu servo, Abraão, de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Versículo 15. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Versículo 16. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Versículo 17. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Versículo 18. Assim Abraão desamarrou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mare, na cidade de Hebron. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor, e adorou Deus lá. Glória. Aleluia. Capítulo 14. Abraão liberta Ló. Nesse tempo, Arafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Versículo 2. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Berá, Sidomar, Bizá de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semebe de Zeboim, e contra o rei de Belá, cidade que também se chamava Zoar. Versículo 3. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. Versículo 4. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano, eles se revoltaram contra ele.
Versículo 5, no 14º ano que Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Astarote, Canaim, os Zuzim em An, os Amins em Sabe, Kiriataim. Versículo 6, e os Orreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Versículo 7, depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava em Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão, Tamar. Versículo 8. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar. Versículo 9, contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar, eram 4 reis contra 5. Versículo 4 está escrito assim: acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Versículo 11 está escrito assim: os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Versículo 12 está escrito assim: Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Versículo 13, mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas, que pertencia a Mare, o amorreu, Marre e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abraão. Versículo 14, que está escrito também assim: quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra. Todos eles, nascidos na sua casa, eram 318 ao todo. Abraão foi com eles perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco. Versículo 16 está escrito também assim: e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abraão. Versículo 17, depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Sabe, também chamado de Vale do Rei. Versículo 18 está escrito assim: e Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Versículo 19, Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo:
Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Versículo 20. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Versículo 21. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me dê de volta, devolva somente as pessoas. Versículo 22. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Versículo 24. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados Ané, Escol e Mamre podem ficar com a parte deles. Aleluia, glória a Deus, glória, glória, glória. Capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Só porque você é meu obediente, você me obedece. Versículo 2. Abraão respondeu: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tem. Versículo 3. Está escrito assim: tu não me deste filho, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Versículo 4. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado, Eliezer. Versículo 5 está escrito assim: aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu, Abraão. Olhe, meu filho, para o céu, e conte as estrelas, se puder, pois bem será esse o número dos seus descendentes. Versículo 6 está escrito também assim: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Versículo 8 está escrito assim: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, disse a Abraão: como posso ter certeza de que esta terra será minha? Versículo 9 está escrito assim: o Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Versículo 10 está escrito assim: Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Versículo 11 está escrito também assim: então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Versículo 12 está escrito assim: quando começou a anoitecer,
Abraão caiu num sono profundo, de repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Versículo 13. E então o Senhor disse: fiquem sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Os seus filhos sofrerão 400 anos sendo maltratados no Egito. Versículo 14 está escrito assim: mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes Abraão sairão livre, levando muitas riquezas. Versículo 15 está escrito assim: você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. A gente nunca morre, o corpo é que morre, mas o espírito daquele que faz a vontade de Deus, daquele que é obediente a Deus, vive, esperando para o dia da ressurreição, para o grande dia. Aleluia. Versículo 16. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. Versículo 17, está escrito também assim: a noite caiu e veio a escuridão, de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Versículo 18 está escrito assim: nessa mesma ocasião o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar-te aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Versículo 19, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cademoneus. Versículo 20, está escrito também assim: dos heteus, dos perizeus, dos refaíns. Versículo 21, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoa os que são obedientes. Deus abençoa os que são obedientes. Deus abençoa os que são obedientes. Aleluia. Abençoados são os que te abençoam, e amaldiçoados que te amaldiçoam. Aleluia. Melquisedeque abençoou Abraão. Ele disse: Abraão, servo do Deus Altíssimo, que criou o céu, seja abençoado. Vamos para a história de Agar e Ismael. Capítulo 16. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Versículo 2 está escrito assim: um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava.
Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Sarai estava agoniada, estava atormentada porque era estéril e Deus não tinha abrido a madre dela ainda, porque não era tempo ainda. Tudo no tempo de Deus, há tempo para tudo. Versículo 3, e assim também está escrito: e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. E isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Versículo 4 está escrito assim: Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Versículo 5 está escrito também assim: aí Sarai disse a Abraão: por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Versículo 6 também está escrito assim: Abraão respondeu a Sarai: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Versículo 7. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que ficava no caminho de sul. Versículo 8 está escrito assim: e perguntou Agar, escrava de Sarai: de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Versículo 9 está escrito assim: então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela e em tudo. Seja obediente, porque a obediência, Deus ama a obediência. Deus ama a obediência a Ele. Deus ama a pessoa que é obediente. Versículo 10 também está escrito assim: e o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja tão grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Versículo 11 está escrito também assim: você está grávida, Agar, e terá um filho, Agar, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Versículo 12 está escrito assim: esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Versículo 13 está escrito assim: então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê, isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Versículo 14: por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vê e me vê. Versículo 15 está escrito assim: Agar deu um filho a Abraão, e ele pôs o nome no menino
de Ismael. E ele pôs o nome no menino, o nome de Ismael. Versículo 16. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Aleluia. Glória. Agora, meus seguidores do canal do YouTube, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo e continue assistindo meus vídeos. Amanhã continuaremos a ler do capítulo 17, que o amor de Deus esteja com todos vocês e comigo também. Amém.